E nós vamos ao nosso estúdio em São Paulo. O repórter Gustavo Minari vai conversar com uma socióloga e com o economista do instituto responsável pela pesquisa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Bom, nós falamos agora com a socióloga Marilene Potts e com o economista Márcio Falcão, gerente do Instituto Data Popular, que realizou a pesquisa citada na matéria que a gente acabou de assistir. Boa noite para os dois. Bom, Marilene, eu começo com você. A pesquisa comprova que a população brasileira vê uma falta de sintonia entre a mulher mostrada nas propagandas e a mulher brasileira. Quais são as consequências disso? As consequências podem ser várias. Como a própria matéria mostra, existe um padrão idealizado de beleza que é transmitido nas propagandas e, no caso brasileiro, ela está muito distante da diversidade que a população feminina no Brasil tem. Como, por exemplo, se você pegar as negras. Mulheres negras ou pardas são metade da nossa população feminina. E há poucos anos atrás, as indústrias começaram a trabalhar, tanto em pesquisa como com as agências de propaganda, a começar a mostrar essa mulher na televisão. Essa mulher, ela já haviam estudos que mostravam que a mulher negra ressentia-se do fato de não estar representada nem na propaganda e nem nos próprios produtos, né, que o mercado oferece. E quando as indústrias começaram a trabalhar com isso, elas foram bem-sucedidas. Por quê? Porque havia um receio de se trabalhar com a mulher negra na propaganda e que isso gerasse algum tipo de crítica de que o trabalho seria preconceituoso. Então, mas isso ainda a gente está engatinhando. E não só a mulher negra, né? Tem a mulher pobre, tem a nossa população, ela tem uma diversidade não só econômica, mas ela tem uma diversidade de etnias que não está representado na propaganda, mas eu gostaria de relativizar isso. Eu acho que não é só na propaganda que a mulher não está representada. A mulher não está representada em muitas instâncias. Agora, Márcio, me diz uma coisa. Essa falta de sintonia, ela acaba, de uma certa forma, afetando o trabalho dos publicitários? O que a gente observa muito é que as agências, elas pecam um pouco no planejamento, né? Na verdade, elas fazem um planejamento, elas não fazem um planejamento, elas já criam diretamente e depois fazem um planejamento para justificar aquela criação, que em muitos dos casos é muito baseado num tipo ideal antigo, né, em que a mulher era vista num aspiracional muito antiga do ponto de vista aquela mulher magra, de olhos azuis, loura, o que não representa essa mulher, né, essa mulher brasileira, conforme a gente observou na pesquisa. Principalmente, é importante relevar que boa parte dessa mulher ela ascende das classes C e D, né, que hoje tem um poder de consumo muito grande. E as agências não estão muito preparadas para atender esse público, até porque muitos dos profissionais dessas agências têm uma formação mais assim de classe A e B e não estão, às vezes até por preconceito também, não só a falta de preparo. E às vezes não estão preparados para atender, para dialogar com esse público, com essa mulher que ascendeu nos últimos anos. Ok. Bom, Marilene, e a existência de um grande número de propagandas com mulheres seminuas em situações subalternas, isso é reflexo de uma sociedade machista ainda? Sim, nós vivemos uma sociedade machista, mas não só machista, nós vivemos uma sociedade que ela não é igualitária, né? Ela não é igualitária nem com relação aos segmentos econômicos e nem igualitária nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Então, é consequência, mas eu diria assim, que se vocês fizessem a pesquisa com os homens, talvez a proporção fosse menor, mas acho que os homens também não se reconhecem na propaganda. Porque, de um lado, se usa a sexualidade da mulher, quando, na verdade, deveria se trabalhar talvez mais a sensualidade e a diversidade e a singularidade da mulher, ao invés de trabalhar uma mulher genérica. E o homem se usa muito também, se estereotipa o homem. Porque o homem também, que você vê na propaganda, é um homem poderoso, é um homem bonito, um homem jovem.
A juventude, ela é referência de poder hoje na nossa sociedade. Márcia, e do ponto de vista de mercado, né, para as empresas, ter a imagem delas associada ao machismo, isso não pode ser visto a longo prazo como algo negativo? Essa questão do machismo é preocupante, sim, como a professora Marilena disse anteriormente. E também tem uma questão que você não dialogando com essa mulher, você não vai gerar experimentação do seu produto. Né, o que é extremamente preocupante. Só lembrando também com outras informações, essa mulher hoje, ela chefia quase 40% dos lares brasileiros. Elas têm um poder de decisão em 85% de consumo, poder de decisão sobre o consumo em 85% dos lares brasileiros e movimentam nada mais, nada menos do que 1,1 trilhão de reais. Então, é um mercado a não ser desprezado. Então, se você quer ser líder de mercado, você também precisa saber agradar essas mulheres. Marilene, e isso também acontece em outros países, esse tipo de publicidade? Acontece, eu acho que a publicidade, ela reflete, ela é um espelho da sociedade, né? Então, é claro que os problemas, se a gente for na Inglaterra ou qualquer país e perguntar para as mulheres como elas se veem, também os problemas vão aparecer. Por exemplo, a diversidade étnica dentro de um país, pela minha experiência, é mais representada na Inglaterra, por exemplo, do que aqui no Brasil, porque tem muitos indianos, pessoas que fazem parte da população, são representadas, muito mais do que aqui. Agora, Márcio, rapidamente, essa mudança na publicidade, isso não pode ser visto como uma ditadura do politicamente correto, né? Ou seja, atuando contra o humor, a criatividade, né? Isso não... Essa boa criatividade tem que tomar um pouco de cuidado para não desqualificar, né? Esse ou aquele grupo, né? E ainda que gere algum humor, tem que tomar um pouco de cuidado. Até a própria pesquisa apresentou um dado muito interessante, que 70% dos entrevistados acham que aquela agência, aquelas pessoas que fizeram aquela propaganda com algum problema nesse sentido, devem ser penalizadas. Então, tem esse lado pelo qual as grandes empresas e as agências de publicidade também têm que tomar cuidado. Tá certo, então. Márcio, Marilene, muito obrigado pela participação. Obrigada. Fernanda, voltamos com você. Obrigada, Gustavo.